Aleluia! Continua adorando ao Senhor, levanta suas mãos. Declare para Ele nessa noite o quanto Ele é importante para você. Ah, papai, o Senhor é bom, nós queremos te adorar. Te exaltamos, te glorificamos, Pai, pela sua tamanha bondade. O Senhor é tão lindo, Pai, tão maravilhoso. A nossa vida depende de Ti. Nós queremos levantar todos os dias, Pai, para Te servir, para Te adorar, Pai. Dedicamos o nosso tempo, o nosso conhecimento, as nossas habilidades a Ti, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós Te amamos, Te adoramos. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Vocês podem sentar, gente. Glória a Deus. Boa noite, tudo bem? Glória a Deus. Como é bom estarmos reunidos aqui para adorar o Senhor, exaltá-lo por tudo que Ele é, né? É muito bom, irmãos, estarmos em família. E o Senhor se agrada disso. Nós estarmos aqui reunidos, adorando e o exaltando. Amém? Eu tenho alguns avisos importantes para te dar. O primeiro deles é que sábado nós teremos a nossa conferência profética. Você está esperançoso? Amém, gente? Essa conferência vai acontecer no sábado e no domingo. No sábado começa às 19 horas. No domingo começa às 16 e às 18, tá? Lembrando que esse é um evento organizado pelo Rema e é um evento aberto, gratuito, tá? Você pode trazer visitantes, convidar seus amigos. Isso é muito importante. Traga eles aqui para receber uma palavra poderosa. Nós vamos provar aqui de um tempo maravilhoso, provar do mover do Espírito Santo e será muito bom. Então aproveita, traz visitantes, tá? E como é um evento organizado pelo Rema, e por falar de Rema, quero lembrá-los que as matrículas estão abertas e com 15% de desconto. O Rema, irmãos, mudou a minha vida e eu posso dizer que todos os graduados... Quem é graduado aqui, levanta a mão. Olha só, você pode perguntar para qualquer graduado que ele vai poder te dizer a mesma coisa. O Rema mudou a nossa vida, mudou a história do meu ministério, o meu destino mesmo. E eu sou muito grato pelo Rema, não me arrependo de ter feito e indico a você. Então não perde essa oportunidade, aproveita que está com desconto maravilhoso e já faz a sua matrícula, tá bom? Na segunda-feira nós teremos a nossa primeira turma do discipulado de 2023. Aleluia! E você que está chegando agora na nossa igreja, quer se tornar membro, é interessante que você faça o discipulado, tá? Para você se tornar membro, você precisa fazer o discipulado, para você conhecer a visão da nossa igreja, conhecer como é que a gente funciona, quem somos, no que cremos, tá? Então eu indico isso a você, é extremamente importante, ok? Então não perde essa chance, já aproveita e faz a sua inscrição, passa lá no final do culto no balcão de informações para fazer a sua inscrição, ok? Amém. Eu queria saber se nós temos alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez. Tem alguém? Se é essa a primeira vez que você está vindo aqui à nossa igreja, faz o sinal aí com a sua mão, nós queremos te conhecer. Ok, não temos ninguém, culto caseiro, glória a Deus. Vamos avançar. Vamos falar agora sobre dízimos e ofertas, uma parte muito importante e alegre do nosso culto. Você concorda? Dê um glória a Deus aí bem forte. Amém. Eu queria que você abrisse comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 6. Diz assim: mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza e nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria.
E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Então, irmãos, nós estamos falando aqui sobre um princípio bíblico, que é o princípio da honra. Colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, em relação ao tempo, em relação à dedicação, mas também em relação às nossas finanças. Quando nós o colocamos e ofertamos e dizimamos, nós estamos dizendo para o Senhor que Ele é o primeiro, Ele tem um primeiro lugar na nossa vida. E que nós não servimos às riquezas, mas nós servimos a Ele. E é interessante que a palavra do Senhor diz que fazendo isso, cumprindo esse princípio, nós iremos abundar em tudo, para toda boa obra. Amém? Então, eu convido você a separar o seu dízimo, a sua oferta. Se você irá fazer isso através de dinheiro em espécie, aí na frente da sua cadeira tem um envelope, você pode estar utilizando ele para isso. Se você prefere algum meio digital como o Pix, está aparecendo aqui no telão. E também nesse mesmo envelope tem aí que é o CNPJ da nossa igreja. Se você prefere fazer através de cartão de crédito ou débito, lá atrás nós temos as nossas tesoureiras, elas irão te receber. E para você que nos acompanha pelo YouTube, está aparecendo aí para você também o QR Code da nossa igreja. Você pode apontar o telefone para ele e você vai ser direcionado para você poder ofertar. E também está aparecendo o Pix, tá? O que importa é você não perder essa oportunidade. Estão aí várias opções, aproveita. Tá bom? Eu já fiz o meu, já aproveitei, já fiz o meu através do Pix. E eu quero te convidar, separa aí. Se você vai fazer através de dinheiro em espécie, levanta seu envelope. Se não, se vai fazer algum meio digital, levanta suas mãos, nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de podermos te adorar através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Nós sabemos, Pai, que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Então é por isso, Pai, que nós fazemos isso com toda a alegria. Não por necessidade, não por constrangimento, mas porque nós te amamos e te reconhecemos. Em nome de Jesus, amém. Vem com alegria. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Aleluia. Você está na quinta do poder, amém? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, durante esse mês nós vamos ter algumas abordagens de algumas disciplinas do Rema. Essa é uma grande oportunidade para aqueles que não fizeram o Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, de ter uma degustação daquilo que é ensinado no Centro de Treinamento Bíblico, amém? E aqueles que já fizeram o Rema, vamos relembrar algumas coisas, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por a oportunidade que temos de estarmos reunidos no Teu nome para ouvir a Tua palavra. Pai, não há nada mais importante para nós do que sermos ensinados e nos esforçar, Senhor, para cumprir aquilo que a Tua palavra nos instrui. Porque sabemos que a Tua palavra é vida para nós. Sabemos que se andarmos de acordo com aquilo que o Senhor nos instrui, nós viveremos uma vida de vitória e de bênção em todas as coisas que nós fizermos. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, no momento que a Tua palavra é ministrada, o Teu Espírito Santo tem liberdade para curar, para libertar, para instruir, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Vocês estão felizes? Obrigado, gente. Aleluia, glória a Deus. Essa disciplina do Rema que eu vou falar aqui é uma disciplina que é a disciplina que eu mais me identifiquei. A grande verdade foi essa. Eu me lembro quando, há 12 anos atrás, fui convidado pelo meu cunhado para assistir uma aula demonstrativa. E quem era que estava ministrando? Rossana Lira. Justamente essa disciplina, ela estava dando uma aula demonstrativa. E, meu Deus, o que foi aquilo? Eu fazia parte de uma outra denominação.
Mas desde criança, evangélico, sempre servindo ao Senhor, buscando a Deus, buscando servir a Deus. E às vezes era até um pouco mais radical do que aquilo que era necessário, mas era um zelo que eu tinha. E eu me lembro de quando eu sentei, quando eu cheguei, eu já vi diferença na igreja, o pessoal muito excelente, muito bem arrumado, o pessoal muito educado. E nós sentamos e a Rosana começou a ministrar a palavra. E imediatamente eu percebi que existia algo diferente no ambiente, uma unção poderosa de ensino, uma unção poderosa de trazendo coisas ao meu coração que de primeira, gente, algumas coisas eu questionei. Mas no meu coração eu sabia que alguma coisa estava certa ali e eu que não estava entendendo direito. Porque eu vinha de um tempo de vários anos de ensino, de coisas que estavam desalinhadas com a palavra de Deus. E uma coisa que eu ouvi que me deixou chocado é que eu não era mais um pecador. Como assim? A gente vê a vida todo dia, você é um pecador, um miserável, um pobre, desgraçado e nu, né? É mais ou menos isso. E aí você vai sendo ensinado naquilo e você até se esforça para viver um padrão de vida que agrada a Deus, mas eu quero dizer para vocês que isso é impossível. Eu falo isso por conhecimento de causa. É impossível você fazer a obra de Deus, você servir a Deus pelas suas próprias forças, pelas suas próprias habilidades. Por mais que você seja uma pessoa inteligente, uma pessoa que fale bem, uma pessoa que seja influente, você pode ser até milionário, mas você precisa daquilo que Jesus fez na cruz. Você precisa do sacrifício de Jesus, porque é o sacrifício dele que nos coloca retos diante de Deus. E quando a Rosana falou que nós não éramos mais pecadores, no meu coração eu já fiquei assim, não, isso aí está errado, peraí, vou ver direitinho aqui. E fiquei naquilo, mas gente, no meu coração e no meu espírito, eu sabia que aquela palavra ela era verdadeira e aquilo ia mudar a minha vida. E depois que terminou, chegou um irmão, colocou R$50 no meu bolso. Naquele tempo, a matrícula do Rema era R$100, isso há décadas atrás, né? Não que eu seja tão velho assim, mas se você for pegar o dinheiro daquele tempo e o dinheiro de hoje, você vai ver que é mais ou menos equivalente. E queridos, ele me deu a metade da matrícula do Rema. E agora qual era a minha situação? Eu era um estudante, só estudante, não tinha dinheiro. Vim do interior para estudar, situação extremamente difícil. Mas não era só isso, queridos, porque quando você às vezes passa por alguma situação difícil, mas a sua mente é renovada, as coisas são diferentes. Mas aquela situação de dificuldade era por conta da mente limitada, por coisas que foram acontecendo ao longo dos anos e nos deixam parados. E quando eu ouvi R$100, eu pensei logo, bom de matemática, R$100 o ano todinho, isso vai dar uma grana, eu não tenho esse dinheiro. O cara chegou e colocou R$50 no meu bolso e eu nunca tinha visto aquilo. Como assim, cara, pegou R$50? Gente, naquele tempo R$50 era muita grana. E ele disse, olha, faça, é a metade para você fazer a sua matrícula. Eu fiquei, como assim? Depois eu fui lá na secretaria com aqueles R$50 e fiz a minha matrícula. E disse que na outra semana eu traria o resto. Sem ter dinheiro, mas eu criei. Conversei com a Rosana Lira e ela me falou algumas coisas e eu fiquei impressionado com aquela mulher tão excelente, tão cheia da presença, tão consciente da palavra de Deus. E ela me disse, meu filho, faça o Rema que a sua vida vai mudar. E eu disse, eu acredito, e eu vou fazer. E comecei a fazer o Rema, só que eu disse para ela, olha, Rosana, eu com aquela minha cabeça cheia de creca, como diz a Rosana mesmo. Ah, Rosana, eu só sou estudante, eu não estou trabalhando, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Ela disse, meu filho, creia. Meio que está vendo a Rosana falar. E foi, e eu comecei a ouvir, queridos, durante um mês, eu ouvi naquela palavra, e meu Deus, aquilo estava mexendo comigo. E eu ficando alegre, empolgado com a palavra de Deus que era ministrada, os ministros, as pessoas, meu Deus, o que era aquilo? E eu me lembro, queridos, que quando chegou o mês de pagar, o final ali, estava no dia de pagar a mensalidade, e eu cheguei para a Rosana e fui bem claro com ela. Eu falei, Rosana, como a gente conversou, eu criei, mas nada aconteceu. Eu falei isso para ela.
Ela disse assim: meu filho, quem foi que disse para você que nada aconteceu? Você já foi lá na secretaria do Rema? Ver como é que está a sua situação? Ela disse: meu filho, já está pago o seu ano todinho. Glória a Deus. Por isso, gente, não coloca no seu coração a dificuldade financeira. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como fazer. Creia na palavra. Gente, essa escola, o Rema, ela não tem um objetivo de ganhar o seu dinheiro. Essa não é a visão da escola. Ela não tem um objetivo de fazer uma lavagem cerebral em você, não é isso. O objetivo dessa escola é mudar a sua mentalidade de acordo com a palavra de Deus. Estou falando aqui porque eu passei por essa mudança e eu tenho passado, porque por mais que nós aprendamos, queridos, no Rema, nós sempre vamos permanecer aprendendo, mas eu quero dizer para vocês, o Rema é uma base extraordinária. Se você tiver feito o curso do Rema e você colocar em prática os princípios que são ministrados, que são ensinados, que são os princípios da palavra de Deus, é impossível você viver uma vida aprisionada pelo diabo. Amém? Glória a Deus. Por isso aproveite, querida, a oportunidade. O Rema está com 15% de desconto. Essa é uma grande oportunidade. Talvez você não esteja com as suas finanças, naturalmente falando, tão organizadas para fazer, mas não perde a oportunidade. Dá um passo de fé. Deus vai te surpreender. Amém? Glória a Deus. Queridos, falar de realidades da nova criação, existe um texto que é o texto áureo dessa disciplina, 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17. Abra aí. Glória a Deus. Vou ser rápido. Mas, queridos, essa palavra é poderosa. Aleluia. Se você perguntar para qualquer aluno que fez o Rema, ele vai dizer a mesma coisa para você. A minha vida foi mudada. Amém? Glória a Deus. O texto diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amém? O apóstolo Paulo, ele está trazendo uma realidade para a igreja de Corinto. Em todo lugar, querido, em toda a história da igreja, as pessoas que não receberam Jesus ainda, estão numa vida de pecado, estão numa vida distante de Deus, elas têm uma mentalidade. Elas entendem o mundo, elas compreendem as coisas, elas passam por situações e têm reações que são coerentes com o seu entendimento e com o seu pensamento. Porque são ensinadas, passam por experiências, passam por problemas, passam por frustrações. Isso acaba dando uma direção, acaba dando uma compreensão, uma forma de se ver as coisas, de se ver o mundo, uma forma de enxergar as coisas de uma forma geral. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Amém? E para a igreja de Corinto não era diferente. Eles acabaram de receber a palavra da fé, acabaram de receber Jesus, tiveram as suas vidas transformadas, era uma igreja poderosa, fervorosa, os dons se manifestavam, a unção do Espírito estava sobre aquele lugar, assim como está sobre nós aqui hoje. Os irmãos, eles eram unidos, tinham um entendimento de que as coisas espirituais eram importantes e eles buscavam isso. Mas o apóstolo Paulo, ele está trazendo uma realidade que ela é fundamental. O mover do Espírito é importante, amém? As coisas espirituais, línguas, interpretações, cura, visões, a manifestação do Espírito ela é muito importante, mas nós precisamos ter uma base que sustente tudo isso. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Amém? É uma nova criatura. Quantos de nós, queridos, um dia que, depois de termos recebido Jesus, ainda estamos com o pensamento de condenação, com o pensamento de que nós somos pecadores, com aquela sensação que às vezes acorda de manhã e tem uns 300 quilos nas costas. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ah, eu sou tão sujo, eu sou tão pecador. Essa consciência de pecado, queridos, isso aí é um jugo do diabo que está sobre a vida de muitas pessoas. E a palavra está nos mostrando que existe um pensamento do mundo, mas que existe um pensamento alinhado com a palavra de Deus. Nós somos nova criatura.
Amém? E se nós andarmos de acordo com o que a palavra de Deus diz, se nós nos movermos de acordo com o que nós estamos vendo aqui, sendo de fato nova criatura, não tem como as coisas serem normais. Queridos, há uma diferença, não sei se você já passou por oportunidades de fazer coisas desse tipo, mas quando você está realmente convicto da presença de Deus e se manifesta uma situação, é diferente. É diferente porque você não está confiado em você, você está confiado nele. Amém? Para os Efésios, querido, o apóstolo Paulo também ele escreve uma carta, e ele está falando de coisas semelhantes. Para os Coríntios ele está dizendo que nós somos nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, é uma nova realidade, é um novo estilo de vida. Se você recebeu Jesus, você precisa ter um novo estilo de vida. Amém? Não pode ser mais da mesma forma, não pode obedecer mais os mesmos padrões, porque o reino que você está hoje é o reino de Deus, e não o império das trevas. Amém? Abra aí a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4, no versículo 17. Glória a Deus. Diz o seguinte: isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Queridos, quando nós formos ler a palavra de Deus, a gente não pode simplesmente passar por cima dos textos, e dependendo da versão, nós temos algumas palavras que são um pouco mais difíceis de compreender, e às vezes nós não temos a compreensão exata daquilo que está sendo dito ali. E às vezes, talvez você já até passou várias vezes por esse texto e não entendeu, mas o apóstolo Paulo está falando justamente da mesma coisa. Ele está dizendo, olha, não ande como os ímpios andam, como os gentios andam. Não ande como aqueles que nunca receberam Jesus, aqueles que estão largados, que estão vivendo uma vida de pecado, uma vida distante de Deus, que não nasceram de novo, com a sua mente obscurecida, sem entendimento. E olha só, é interessante que ele está falando para a igreja, para os Efésios. Ou seja, é possível que depois de termos recebido Jesus, de termos sido esclarecidos pela palavra e pelo Espírito de Deus, a gente andar como os gentios, andar como o mundo anda. E nós não podemos cometer esse erro, porque nós, queridos, fomos resgatados. A grande realidade, queridos, que nós vivemos hoje, a realidade da nova criação, é que Cristo habita dentro de você. Aleluia. Você saiu do império das trevas para o reino de Deus. Aleluia. Você se alegra com isso? Você se alegra mesmo com isso? Aleluia. Isso é um motivo de nós festejarmos, queridos. Às vezes a informação, dita tantas vezes, acaba nos deixando confortáveis. E a gente ouve aquelas coisas várias vezes e acaba se tornando normal e natural. Mas essa realidade, ela precisa ser comemorada dia após dia. Nós precisamos acordar de manhã, tendo a consciência, meu Deus, obrigado, Senhor. O Senhor me tirou do império das trevas. Eu não vivo debaixo do jugo do diabo. A presença de Deus habita dentro de mim. Querido, se você foi resgatado do império das trevas, se você entende um pouco a respeito, e todos nós entendemos, graças a Deus, a respeito de um pouco de lei, um pouco de jurisdição, de legislação, você sabe que, dependendo do país, ele tem a sua própria Constituição, que é aquilo que dá o parâmetro para a lei. Amém? E no reino de Deus, queridos, não é diferente. A nossa Constituição é a palavra de Deus. E no mundo, queridos, é o diabo que incita a Constituição. E existe um perigo muito grande de nós estarmos no reino de Deus e estarmos vivendo de acordo com a legislação do diabo. Porque nós fomos lavados, fomos redimidos, fomos resgatados.
Mas às vezes a falta de entendimento da palavra de Deus nos leva a viver uma vida de fracasso, nos leva a viver uma vida de derrota, nos leva a viver uma vida de condenação, de peso. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para vivermos uma vida de vitória. Andarmos debaixo da unção do Espírito de Deus, longe das pressões do diabo. Aleluia. Entenda bem, eu não estou dizendo que quando você recebeu Jesus, você não vai mais passar por pressão, não estou dizendo isso. Mas existem pressões, queridos, que nós não devemos passar. Aleluia. Não existe pressões como de você estar sentado lá na sua casa ou deitado na sua cama, se condenando, achando que você é um pecador, que você é um miserável, que você não merece nada de Deus. Esse tipo de pensamento não está alinhado com o que a palavra de Deus diz. Quando Jesus morreu, queridos, e ele ressuscitou, ele conquistou uma condição sobrenatural para nós. Isso foi algo que nenhum de nós poderíamos fazer naturalmente. Ninguém na face da terra poderia fazer isso. Era necessário que o próprio Deus tomasse a forma de homem, se fizesse semelhante aos homens. Aleluia. E ele veio exatamente como nós estamos aqui. As mesmas necessidades, as mesmas limitações estavam em Jesus. Ele não desceu como Deus, com os atributos divinos, de onisciência, onipresença e onipotência. Ele se fez homem. E quando ele morre, ele assume o meu e o seu lugar. Que aquela morte não era para ele, era para nós. Mas quando o pecado vem sobre ele, ele assume a nossa posição. Ele conquista para nós a posição dele. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Queridos, quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê Jesus. Porque Jesus substituiu você. Era você que era para morrer, era você para ser condenado eternamente, mas Jesus assumiu essa posição, aleluia, e nos colocou numa condição de retidão diante de Deus, de santidade. Isso, queridos, é impossível de se conquistar naturalmente. Se você for querer ser santo pelas suas próprias forças, pelas suas próprias capacidades, não vai dar certo. Porque nós ainda estamos num processo de crescimento, e vez ou outra nós falhamos em alguma coisa. Mas isso não depende mais de nós, estamos nele. E essa condição nos deixa santos, retos e inculpáveis diante de Deus. E quando aconteceu o acidente de percurso, algum pecado, alguma coisa do tipo, João, ele traz uma instrução, ele diz: ó, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, tens um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E quando você faz isso, você chega e confessa os seus pecados a Deus. Sabe o que acontece? Os seus pecados são apagados. E você está de novo reto diante de Deus. Olha só que maravilha. Mas isso não quer dizer, queridos, que é para você estar vivendo uma vida de pecado e depois toda hora lá ir recorrer. Não é isso. Porque se você viver uma vida de pecado, você vai procurar a morte. Amém? O salário do pecado acaba sendo a morte. Mais cedo ou mais tarde, as coisas não vão funcionar bem para você. Mas o que é bom disso é que nós podemos estar todos os dias da nossa vida reto, santo e inculpáveis diante de Deus. Isso é algo impensável, querido, se você parar para refletir a respeito disso. Isso é algo impensável. Se você falar isso para um judeu, isso é algo inconcebível. Os judeus entendem muito a respeito dessas coisas. E nós, queridos, às vezes nós não estamos valorizando essa condição. Às vezes não entendemos. Por isso que é necessário fazer o rema. Porque quando você faz, você vai ser instruído, vai ser 7 dias ali intensos, sendo instruído, sendo corrigido. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus morre, queridos, a nossa condição de pecado, condenado ao inferno, condenado à morte, ele morreu, e quando eu o aceito, quando eu digo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Jesus, ele pega a minha vida, e agora eu não sou mais meu, eu sou dele. Amém? E nós nos tornamos um com ele. Nós somos um com Cristo.
Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E nós saímos dessa condição de pecado. Saímos da condição de condenação. E, queridos, além disso, essa é uma realidade maravilhosa, mas além disso, não é só isso. Cristo nos libertou da maldição do pecado. Qual era essa maldição? A morte espiritual, a miséria e a enfermidade. Essa condição, ela precisa ser, nós precisamos estudar isso, nós precisamos entender isso, porque às vezes nós acabamos em um momento ou outro nos perdendo nesses conceitos. Mas fica muito claro que quando ele morreu, os textos que nós temos na palavra de Deus, fica muito claro que quando ele morreu e nós aceitamos o sacrifício dele, nós estamos nessa condição de retidão e de remissão de todos os nossos pecados e de toda a condenação que existia sobre nós. Aleluia! Colossenses 1,13, como eu já citei aqui, diz, ele nos resgatou, ele nos tirou do império das trevas. Se você ainda estivesse no império das trevas, você que já recebeu Jesus, se você estivesse no império das trevas e você morresse hoje, você tinha um destino, você estava condenado ao inferno. Porque isso não depende de você, isso é uma condição que vem se arrastando desde Adão. Foi a condição de pecado que Adão conquistou. Mas quando nós recebemos Jesus, nós fomos resgatados. Diz, ele nos tirou do império das trevas. Ele nos resgatou, ele nos arrebatou de lá. Embora naturalmente você olhou para si e não viu diferença nenhuma, mas no seu espírito aconteceu muita coisa. Houve uma inversão, houve uma mudança de condição. E a morte, a partir daí, já não é mais uma morte eterna. A partir daí, quem recebeu Jesus está garantido de que vai se encontrar com o Senhor. Amém? Ele também nos resgatou da enfermidade. Esse é um assunto muito recorrente, queridos. E como eu falei, a gente precisa estar sempre estudando essas coisas, porque em um momento ou outro a gente acaba se perdendo nesse entendimento das coisas e acaba concebendo as enfermidades nas nossas vidas. Mas a palavra de Deus diz em Isaías, no capítulo 53, abre aí. Isaías 53. No versículo 4 diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas dores levou sobre si, ou melhor, vou ler de novo, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa daqui é uma narração do que aconteceu quando Jesus Cristo foi crucificado. É uma narração do que aconteceu com o sacrifício de Jesus. E aqui Isaías está profetizando muitos anos antes disso acontecer. Ele está dizendo, olha, ele levou sobre si. Ele nos tirou da condição de enfermidade. Aleluia, existe cura para você. Se você está com algum tipo de enfermidade, no final aqui nós vamos orar. E se você crê no que a palavra de Deus diz, você vai sair totalmente curado. Porque ele levou sobre si. Aleluia. Essa é uma posição de redenção. Essa é uma posição que ele conquistou com o sacrifício que ele fez. Nos tirou de uma condição de enfermidade, de morte e nos levou para o seu reino. Cristo também, queridos, nos libertou da miséria. Aleluia. Nos tirou da condição de miséria. E às vezes, queridos, isso é muito recorrente. Eu falo isso para vocês por conhecimento de causa. Como eu falei para vocês, vivi bastante tempo numa condição de dificuldade, de muita escassez, pela falta de entendimento. Amém? Pela falta de compreensão da palavra. Porque, queridos, mesmo você pode ser um crente daqueles que se esforça, aqueles crentes ousados, aqueles crentes que se movem, mas se você não tiver um entendimento a respeito dessas coisas, você pode passar por dificuldades e viver uma vida de miséria. É possível que você observar em alguns lugares, nós vemos irmãos que são poderosos, dão palavras proféticas, têm revelação, oram e pessoas são curadas, mas têm uma vida miserável. Por quê? Porque falta um entendimento naquela área. Amém?
E no Rema, queridos, nós temos 24 disciplinas falando sobre praticamente todas as áreas da vida cristã. E é por isso que nós precisamos ser instruídos em cada uma dessas áreas, para que nós não vivamos presos. Amém? Porque a falta de conhecimento nos deixa escravizados. Jesus disse, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus nos liberta através de quê? Através da sua palavra. Ele diz, olha, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Amém? À medida que conhecemos a Deus através da sua palavra, nós vamos sendo libertos. Nós vamos crescendo no conhecimento e na graça. Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19, abre aí. Glória a Deus. Filipenses 4,19 diz o seguinte: e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ele está dizendo, olha, cada uma das vossas necessidades vão ser supridas pelo Senhor. Amém, queridos, existem princípios para que nós possamos prosperar. Amém? Existem princípios bíblicos que nós devemos praticar para que nós possamos viver a plenitude de Deus para as nossas vidas. As pessoas às vezes pensam, agora eu sou crente, então está tudo... De fato, no Espírito, querido, está tudo conquistado. Mas existem princípios, até mesmo para a nossa vida cristã, existem princípios que nós devemos praticar para viver ao nível daquilo que Deus nos conquistou. Amém? Então nós fomos libertos da morte espiritual, fomos libertos das enfermidades e fomos libertos da miséria. Essa é a nossa realidade, queridos. Nós precisamos praticar essas coisas. Nós precisamos conhecer a respeito dessas coisas. E nós só conhecemos, querido, quando nós estudamos. E às vezes, a falta de tempo, o trabalho, aquela coisa toda, nos deixa numa condição de que a gente não consegue fazer nada. A gente chega do trabalho tão cansado que a única coisa que a gente consegue fazer é dormir. E no Rema, queridos, você já vai se programar para isso. Você já vai saber que segunda, quarta e sexta, de 8 a 10 e 15, você vai estar aqui no centro de treinamento, estudando a palavra, sendo edificado, sendo transformado. Amém? E, queridos, esse estudo sistemático da palavra vai te trazer um crescimento que você nem imagina. A palavra de Deus, ela é poderosa para fazer nas nossas vidas tudo o que está aqui. Eu gosto muito dessa declaração que diz assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. São declarações poderosíssimas, queridos. E para nós falarmos isso com propriedade, nós de fato precisamos conhecer o que está na palavra de Deus. Amém, queridos? Então, você tem a oportunidade aí, né? Vamos começar mais um ano letivo. Você tem a oportunidade de se matricular nesse curso e ter a sua vida transformada. Amém? As ministrações que são ministradas aqui na igreja, todas elas sempre estão alinhadas com aquilo que é ministrado, as aulas que são ministradas no Rema. Amém? Só que no Rema a gente tem um pouco mais de tempo, a gente tem professores que são especialistas naqueles assuntos. Amém? Então é uma coisa muito mais ampla, dá mais tempo da gente ouvir sobre aquele determinado assunto. Então, queridos, não perde essa oportunidade. A sua vida nunca mais vai ser a mesma depois que você fizer o Rema. Amém? Fica de pé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus pela palavra, glória a Deus pelo Espírito, glória a Deus porque nós fomos arrancados do império das trevas, porque Jesus habita dentro de nós. Porque a unção de Deus está sobre a nossa vida. A nossa realidade hoje não é uma realidade de miséria, não é uma realidade de pobreza, não é uma realidade de opressão. Nós não somos mais filhos do diabo, mas nós fomos resgatados e transformados pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, que realidade maravilhosa, queridos. Que realidade maravilhosa é essa que nós temos. Aleluia, que Ele conquistou para nós. Aleluia, isso está disponível para você. Amém? Se você está aqui nessa noite e você ouviu a palavra, você ouviu nesses poucos minutos que falamos aqui a respeito dessa condição que Deus tem para nós, e você quer receber isso, você não entende muito bem, mas você sabe que precisa disso, e você quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador e ter a sua vida transformada. Esse aqui é o momento mais importante do culto.
É o momento em que a palavra é ministrada diretamente ao seu coração. Aqueles que estão perdidos, aqueles que estão distantes, aqueles que sabem que precisam de Jesus, sabem que estão vivendo uma vida desregrada e que não querem mais viver dessa forma, mas muitas vezes são aprisionados por forças que não conseguem entender. E eu declaro agora, debaixo da autoridade do nome de Jesus, que toda cadeia e toda corrente seja quebrada no nome de Jesus. Aleluia. Se você está aqui, você quer receber Jesus como seu Salvador, você quer ter a sua vida transformada, se você quer ser resgatado do império das trevas, se você quer ter a libertação das enfermidades, da miséria, dessa condição de opressão do diabo, levante a sua mão que nós vamos orar por você. Você vai ter a sua vida transformada. Vai ser algo sobrenatural que você não vai entender. Você só vai ter aquela condição, o entendimento vai chegar para você de que realmente as coisas não são mais iguais. Amém? Tem alguém que quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? Temos alguém? Se tem alguém que já recebeu Jesus em algum momento da sua vida, mas que deseja se reconciliar, voltar para os caminhos do Senhor, porque por algum motivo acabou se afastando, acabou esfriando, e você quer voltar para os caminhos do Senhor, quer se reconciliar, levante sua mão que nós vamos orar por você. Temos alguém? Aleluia. Amém? Temos alguém com alguma enfermidade, algum problema de saúde? Pode ser um problema simples como uma dor de cabeça, ou pode ser um problema que os médicos já até disseram que não tem jeito. Para Deus não existe condição, não existe situação. Aleluia, a fé é poderosa para despedaçar todo tipo de enfermidade, todo o jugo, toda a opressão do diabo. Se você crê, vai ser conforme a sua fé. Temos alguém que quer oração para cura? Amém? Se você já recebeu Jesus, está firme com o Senhor, mas ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, quero convidar você a dar esse passo que é extremamente importante na vida do cristão. A oração em línguas, ela não é simplesmente ficar balbuciando palavras ininteligíveis. É uma edificação, é algo espiritual. Se você ainda não fala em línguas e você deseja falar em línguas, ter essa experiência com Deus, para que você possa se edificar, para que você possa receber instruções mais específicas da parte de Deus, para que você seja habilitado a se mover nos dons. Você deseja isso? Levante sua mão, nós vamos encaminhar você para nossos queridos irmãos. Eles vão te conduzir nesse caminho que é um caminho sem volta, porque a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Temos alguém que deseja receber o batismo do Espírito Santo? Amém? Pois é isso, queridos. Estamos a palavra, pegue essa palavra, querido, e corra com ela. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Amém? As instruções da palavra precisam ser praticadas. Não podemos só vir para o culto, ouvir o que foi pregado e voltar para nossas casas da mesma forma. Nós precisamos pegar a palavra e correr com ela. Amém? Glória a Deus. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Amém, glória a Deus. Já vamos encerrar. Só queria te lembrar que nesse final de semana nós vamos ter a nossa conferência profética, um evento que vai ser promovido pela nossa igreja para nos dar a oportunidade, irmãos, de sermos edificados, de avançarmos e de provar do sobrenatural de Deus. Teremos aqui a presença ilustre da nossa professora do Rema, Sânia Evangelista, o Rema que está com matrículas abertas com 15% de desconto. Tá? Lembrando também que na segunda-feira teremos o nosso discipulado, que é a primeira turma desse ano de 2023. Então você que ainda não fez, passa lá no balcão de informações da nossa igreja para fazer a sua inscrição. No mais, é isso. Vá na paz e seja abençoado na prática dessa palavra.